os que tendes sede, vinda à torrente das águas, bebei da fonte da vida, e ficareis saciados. Como o suspiro oviado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Vós todos os que tendes sede, vinda à torrente das águas, bebei da fonte da vida, e ficareis Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sede bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia. Saúdo-vos a todos e àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Estamos a viver o caminho da Quaresma, rumo à Páscoa da nossa vida. E hoje, a partir deste lugar, do Santuário de Fátima, unimos-nos à intenção dos bispos da Europa que nos convidam a rezar de modo especial pelas vítimas da pandemia na Europa. Alargamos assim a nossa comunhão ainda mais a uma multidão de irmãos que erguem até ao coração de Deus esta súplica por aqueles que mais sofrem, por aqueles que se dedicam ao cuidado e à proteção destes nossos irmãos e também entregando à misericórdia de Deus todos aqueles que partiram e pedindo que o Senhor, na sua misericórdia, os acolha e conforte as suas famílias. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade
Fazei, Senhor, que a observância deste santo tempo da Quaresma disponha o coração dos vossos fiéis para celebrarem dignamente o mistério pascal e anunciarem aos homens a alegria da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo reconduziu-me à entrada do templo. Debaixo do limiar da porta saía a água em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam da parte inferior, do lado direito do templo, ao sul do altar. O anjo fez-me sair pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior, que está voltada para o oriente. As águas corriam do lado direito. Depois saiu na direção do oriente com uma corda na mão, mediu 1000 côvados e mandou-me atravessar. A água chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 1000 côvados e mandou-me atravessar. A água chegava-me aos joelhos. Mediu ainda 1000 côvados e mandou-me atravessar. A água chegava-me à cintura. Por fim, mediu mais 1000 côvados. Era uma torrente que eu não podia atravessar. As águas tinham aumentado até se perder o pé, formando um rio impossível de transpor. Disse-me então o anjo: Viste, filho do homem? E fez-me voltar para a margem da torrente. Quando cheguei, vi nas margens da torrente uma grande quantidade de árvores, de um lado e de outro. O anjo disse-me: Esta água corre para a região oriental, desce até Arabá e entra no mar, para que as suas águas se tornem salubres. Em toda a parte aonde chegar esta torrente, todo ser vivo que nela se move terá novo alento, e o peixe será muito abundante. Porque aonde esta água chegar, tornar-se-ão sãs as outras águas, e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente. À beira da torrente, nas duas margens, crescerá toda a espécie de árvores de fruto, e a sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos, porque as águas vêm do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor do universo está conosco, o Deus de Jacob é a nossa fortaleza. O Senhor do universo
está conosco, o Deus de Jacob é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, auxílio sempre pronto na adversidade. Por isso nada receamos, ainda que a terra vacila e os montes se precipitem no fundo do mar. O Senhor do universo está conosco, o Deus de Jacob é a nossa fortaleza. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e a torna inabalável. Deus a protege desde o romper da aurora. O Senhor do universo está conosco, o Deus de Jacob é a nossa fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacob é a nossa fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que realizou na terra. O Senhor do universo está conosco, o Deus de Jacob é a nossa fortaleza. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Criai em mim, Senhor, um coração puro. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina chamada em hebraico Bet-Satá, que tem 5 pórticos. Ali jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Estava ali também um homem enfermo havia 38 anos. Ao vê-lo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus perguntou-lhe: "Queres ser curado?" O enfermo respondeu-lhe: "Senhor, não tenho ninguém que me introduza na piscina quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim." Disse-lhe Jesus: "Levanta-te, toma a tua enxerga e anda." No mesmo instante, o homem ficou são, tomou a sua enxerga e começou a caminhar. Ora, aquele dia era sábado. Diziam os judeus àquele que tinha sido curado: "Hoje é sábado, não podes levar a tua enxerga." Mas ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse-me: toma a tua enxerga e anda." Perguntaram-lhe então: "Quem é que te disse: toma a tua enxerga e anda?" Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha-se afastado da multidão que estava naquele local. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: "Agora estás são, não voltes a pecar, para que não te suceda coisa pior." O homem foi então dizer aos judeus que era Jesus quem o tinha curado. Desde então, os judeus começaram a perseguir Jesus por fazer isto num dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, chegados à 4ª semana da Quaresma, deste caminho que estamos a viver agora, felizmente, também nas nossas celebrações com a participação de todos, este caminho através do qual nós fomos conduzidos pela Palavra de Deus, somos em cada dia introduzidos no mistério da pessoa de Jesus. Somos convidados a entrar no mistério da pessoa de Jesus. E redescobrirmos, na luz desta palavra que escutamos, o inestimável dom do batismo. O tempo da Quaresma é um tempo propício para redescobrirmos a beleza do batismo a que fomos chamados. O nosso mergulho, diríamos, na graça da Páscoa de Cristo. Sepultados com Cristo na sua morte, renascemos para a vida nova dos ressuscitados, dos salvos. Por isso o tempo da Quaresma é um tempo eminentemente batismal. Tem em vista a renovação da nossa condição de filhos amados de Deus, que recebemos no batismo e que nós bem sabemos que no caminho da nossa vida, tantas vezes essa graça original vai sendo desfigurada pela limitação dos nossos pecados, pelos nossos nãos, é essa condição de filhos amados, pelos nossos desamores, pela nossa contradição entre aquilo a que somos chamados e aquilo que realmente realizamos e somos. Por isso este é o tempo
da conversão, da renovação da nossa vida. E a palavra da Escritura que acabamos de escutar ajuda-nos a entender o sinal admirável das águas que nos salvam. E prepara-nos a nós, que já fomos batizados, para a renovação dessas promessas do batismo, na noite mais bela da nossa vida, em cada ano, a noite pascal. Na grande vigília, com as lâmpadas da fé acesas, havemos de novo de renunciar ao pecado e ao mal e reafirmarmos com toda a força do nosso coração a certeza da nossa fé. Sim, creio. E sermos finalmente aspergidos com as águas batismais. Essas águas que são fonte de vida. Essas águas que são sinal do Espírito Santo de Deus que nos habita. Como dirá Jesus, daquele que acredita brotarão rios de água viva, água fecunda, como ouvíamos na leitura de Ezequiel que escutámos na primeira leitura. Essa água que nos atinge e nos salva e que torna fecunda a nossa vida, cheia de beleza e de vigor. Diríamos, na luz desta palavra, torna a nossa vida viçosa, bela, na medida em que formos fiéis a essa graça. É extraordinária a beleza da nossa vida, da vida a que somos chamados. E daí o rigor da Quaresma, para consentirmos que o Espírito Santo realize em nós a obra da nossa renovação cristã, da nossa renovação batismal. E se para nós este tempo da Quaresma é tempo de regresso a essas águas da vida, para os catecúmenos, aqueles que se preparam para o batismo, efetivamente com a pandemia que nos tem atingido, até essa preparação tem sido mais difícil, mas em cada ano, na Páscoa, tantos irmãos nossos por todo o mundo vêm ao batismo e aos sacramentos da iniciação cristã. Estes dias da Quaresma são dias exigentes da preparação próxima para o seu renascimento espiritual mediante os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia. Um grande bispo de Alexandria, São Clemente, em sintonia com este percurso proposto pela Sagrada Escritura, apresenta assim o caminho batismal. Diz ele: batizados somos iluminados. Iluminados com a luz da fé, somos adotados como filhos. Adotados como filhos, somos tornados perfeitos. E tornados perfeitos, recebemos a imortalidade. Caros irmãos e irmãs, esta é a nossa vocação, que nestes dias da Quaresma devemos aprofundar cada dia mais e pedir ao Senhor a graça que se concretize na nossa vida. Este progressivo conhecimento de Cristo e o renovado reconhecimento através do sacramento do nosso renascimento, o batismo, tem como finalidade, neste caminho quaresmal, suscitar em nós uma firme profissão de fé em Cristo, acreditar que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo, reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que havia de vir ao mundo, aquele que, como víamos no Evangelho de hoje, nos liberta do pecado e de todas as enfermidades, o que levanta o fraco e o convida a caminhar de novo, sem as barreiras de uma lei que oprime, mas revelando a lei que liberta e salva. É assim Jesus. E é por isso que o cerco à sua volta se vai apertando. Procuravam-no para lhe dar a morte, porque ele punha em causa o sábado. Ele terá dito: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Porque Jesus sabe quem é e sabe ao que vem. Sabe que vem à nossa salvação, à nossa vida e à nossa libertação.
Caros irmãos e irmãs, tudo nesta Quaresma nos orienta para a Páscoa. Nessa noite santa, reviveremos todo o caminho que estamos a percorrer nestas semanas. Aclamaremos Cristo, luz do mundo. Seremos aspergidos com essa água da vida, recordando a graça do nosso batismo e aproximando-nos da Eucaristia, acolheremos a Cristo, que para nós se fez pão da vida eterna, e celebraremos assim a Páscoa da vida nova. Meus caros irmãos e irmãs, neste dia 16 de março, a Igreja em Portugal une-se de modo particular à corrente de oração pelas vítimas da pandemia. É uma rede de oração eucarística para as mais de 800.000 pessoas que morreram por causa da Covid-19 no nosso continente europeu. Sem dúvida que não excluímos todos aqueles que pelo mundo fora padeceram perante esta pandemia. Unimos-nos assim ao Papa Francisco e aos bispos da Europa para na oração manifestarmos uma vez mais a nossa proximidade com todos os que sofrem direta ou indiretamente o flagelo desta pandemia. Tanta gente que nós próprios conhecemos. As vítimas e as suas famílias, os doentes e os profissionais de saúde, os voluntários e todos aqueles que se encontram na linha da frente nestes momentos tão delicados. Nesta oração, nesta Eucaristia, queremos também recordar as famílias que sofreram o luto e todos aqueles que neste momento ainda são atingidos pela doença e estão incertos sobre as suas vidas. Com esta iniciativa, os bispos da Europa querem estar todos unidos às comunidades cristãs, aos sacerdotes, gratos a todos aqueles que continuam a dedicar-se às pessoas mais necessitadas para apoiar com a sua palavra e, sobretudo, com a sua oração, o empenho de todos para que possamos olhar juntos para um futuro melhor. Tem um sabor pascal este dia de oração. Um sabor pascal que nos vem da certeza, como cantávamos no Salmo, que o Senhor do Universo está conosco, é a nossa fortaleza. Ele alegra de novo a nossa vida. Os braços do seu rio atingem-nos. A graça da sua salvação não se faz esperar, é-nos oferecida. Por isso, caros irmãos e irmãs, lembremos que a graça do batismo que recebemos inaugurou em nós a vida nova de filhos de Deus, marcados com o sinal da fé para a vida eterna. Esta vida nova coloca-nos numa viva comunhão com todos os nossos irmãos, em todas as circunstâncias, em qualquer parte do mundo. Façamos deste especial dia de oração este exercício batismal de comunhão orante por todos os que mais sofrem neste momento. Que Maria, saúde os enfermos e Senhora do Rosário de Fátima, com os santos pastorinhos que experimentaram nas suas vidas as consequências dolorosas de uma terrível pandemia, intercedam por nós e por todo o mundo e a todos ajudem a fazer de cada sofrimento um ato de entrega a Deus pela salvação de todos. Amém. Irmãs e irmãos, o batismo é uma corrente de água viva, fonte de luz, de ressurreição e dom do Espírito,
Peçamos a Jesus que nos revele este mistério, dizendo: Filho de Deus, ouvi-nos. Filho de Deus, ouvi-nos. Por todas as igrejas particulares e suas paróquias, para que cada uma delas lembre os seus fiéis, aos seus fiéis que ser cristão não é só ser batizado, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Por aquelas regiões do globo onde falta água, para que os responsáveis desses países e nações encontrem resposta para tão grave problema, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos eleitos que se preparam para o batismo, para que a abundância da água e os dons do Espírito os façam dar frutos saborosos toda a vida, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos enfermos, cegos, coxos e paralíticos, para que também eles possam ouvir a voz de Jesus e por eles sejam curados dos seus males, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos párocos e servidores das nossas comunidades, para que hoje encontrem em Deus o seu refúgio e um dia se alegrem com Ele na eternidade, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Para que o Senhor, médico das almas, olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos e conforte os que choram os seus entes queridos, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho de Deus, fazei que as raízes da nossa fé mergulhem bem fundo na vossa água viva. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Recebei benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo nos destes para sustento da nossa vida mortal e transformai-os para nós em alimento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Guarda Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de
a minha morada, mas dizei-me, felizes os convidados. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in a hand only. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. Senhor, sois meu pastor, nada me falta. Fazeis-me repousar em verdes prados. Levais-me até às águas refrescantes e assim fortaleceis a minha alma. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. Pelos caminhos retos me guiais, levado pelo amor ao vosso nome. Mesmo passando os vales mais sombrios, nada receio, pois estais comigo. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. Vosso bordão me traz a confiança, vosso cajado é minha defesa. Para mim preparais vosso banquete,
perante todos quantos me perseguem. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, as fontes de água viva nos conduz o Senhor, as fontes de água viva nos conduz o Senhor. De aromas perfumais minha cabeça, encheis com abundância a minha taça. A vossa graça sempre me acompanha e sempre habitarei na vossa morada. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, as fontes de água viva nos conduz o Senhor, as fontes de água viva nos conduz o Senhor. Oremos. Purificai, Senhor, o nosso espírito e renovai-o com os vossos divinos sacramentos, para que também o nosso corpo mortal receba o auxílio necessário na vida presente e na vida futura. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, todos os dias neste Santuário de Fátima acompanhamos a vida da Igreja e do mundo na oração e temos acompanhado de modo especial toda esta situação de pandemia, rezando em cada dia, quer na Eucaristia, quer no terço do Rosário, pelas vítimas, pelos que cuidam, porque temos consciência de que a Igreja que somos, nos momentos de maior dor, se volta para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Assim nos ensinaram os santos pastorinhos, com a sua vida e o seu testemunho. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim da pandemia que nos atinge e de todos os tormentos que vivemos, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a